Recentemente a gente precisou vender 3 fundos imobiliários aqui na gestora do Clube do Valor. E nesse vídeo aqui, eu e o José vamos te contar quais foram esses fundos imobiliários e muito, mas muito mais importante do que isso, por que a gente vendeu esses fundos recentemente. Vai ser um vídeo transparente que a gente explica um pouco melhor a nossa estratégia de investimentos, como é que a gente faz para selecionar e também para vender um fundo imobiliário, que é algo tão importante quanto, até mais importante do que a tomada de decisão de seleção. Então, se isso te interessa, presta muita atenção aqui no vídeo que está por vir e já comenta aqui, enquanto está rolando aí a vinheta, se você vendeu recentemente algum ou alguns fundos imobiliários e se sim, quais, para a gente ter uma boa troca aí entre a nossa comunidade do Clube do Valor, entre os clubistas, beleza? Você pode ter entrado nesse vídeo aqui se perguntando: pô, mas fundos imobiliários não eram investimentos de longo prazo, não era comprar e manter por um tempo, por exemplo? E a verdade é que eles são sim investimentos por longo prazo, mas isso não significa que a gente vai segurar eles para sempre ou por longos períodos de tempo. Fundos imobiliários são sim investimentos em renda variável e a gente sabe que investimentos em renda variável não dá para esperar grandes retornos no curto prazo, mas sim no longo prazo, em períodos em especial de mais de 5 anos. Então, qual a lógica que o José está tentando explicar, né? Que a gente só pensa em investir dinheiro em fundos imobiliários para resgatar longe, né? Para tirar esse dinheiro num prazo maior e de preferência bem maior do que 5 anos, só que nesse meio do caminho a gente toma decisões sim de trocar alguns fundos imobiliários que a gente tem por outros. É como basicamente se você fosse fazer uma viagem, sei lá, sai aqui do sul lá para Recife, e essa viagem tem uma conexão, você para em São Paulo, troca de avião, faz alguns ajustes e segue aí a sua viagem. Então basicamente isso, né, que nos fez vender alguns fundos imobiliários. A gente não está reduzindo exposição em fundos imobiliários ou vendo que o mercado não está bom agora, que a Selic está alta, nada disso. Por longo prazo, a gente continua acreditando e tem muitos motivos para isso, de que é um excelente investimento. Exatamente, isso que o Ramiro comentou. Essa analogia de trocar um voo e fazer uma conexão, ela funciona muito bem. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente não está diminuindo a exposição em fundos imobiliários, mas sim trocando de um para outro, trocando um fundo imobiliário que talvez tenha ficado mais caro, talvez não seja mais uma boa oportunidade, trocando por outro que tenha sim ali um bom potencial de retorno atrelado a ele. E aqui, que fique claro, o nosso racional não é um viés qualitativo, não é um viés subjetivo, mas sim uma estratégia de investimento em valor profundo, de Deep Value Investing. Essa estratégia que a gente usa como base aqui no Clube do Valor. Isso faz com que a gente busque por ativos descontados, aqueles nos quais o mercado muitas vezes não acredita muito, mas que sim, seguem dando resultados. Então fala aí, Ramiro, qual que foi o primeiro fundo que a gente vendeu recentemente? Então, o primeiro fundo que a gente vendeu recentemente é o Fundo Imobiliário de código CVBI11, também conhecido pelo nome VBI CRI Fundo Imobiliário. É um fundo imobiliário que atualmente tem uma relação de preço por valor patrimonial ali na faixa de 1,02, ou seja, esse fundo sendo negociado a 2% a mais do que o seu valor patrimonial e que está com uma mediana de dividend yield relativamente alta, né, de 1% ao mês. E como o nome do fundo indica, ele é um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs, em CRIs. Esse fundo ele foi vendido no dia 1º de novembro do ano de 2021. A gente adquiriu ele a um custo de R$ 97,56, vendemos a um custo de R$ 101,78. Isso aqui tá para ser bem transparente em relação à carteira de um cliente nosso, do nosso serviço de Wealth Management, que é o serviço em que a gente constrói uma carteira diversificada por longo prazo, contendo fundos imobiliários e outras classes de ativos, e a gente toma o controle da operação, sem que, é claro, nosso cliente perca o controle, não sabe o que está acontecendo. A gente ficou com esse fundo aí por mais ou menos um ano em carteira e o rendimento por cota desse fundo imobiliário no período foi de R$ 13,86, o que nos gera esse seguinte resumo aqui. Nosso lucro na operação foi de 4,33%, porém, com os dividendos, esse lucro sobe para 18,53%. Que foi acima do que a média do mercado de fundos imobiliários nesse período, mas é claro que não é a regra. A gente até vai te explicar mais sobre isso, mas o principal aqui não é nem entender qual é o fundo e os dados dele, mas sim por que a gente vendeu esse fundo imobiliário. O que nos fez tomar essa decisão? E o que nos fez tomar essa decisão é que esse fundo está na posição número 33 atualmente da estratégia S-Rank.
E aí você me pergunte, cara, como assim? O que é S-Rank? Que história é essa? Vou passar a bola para o José para que ele conte um pouco mais da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários, que nos dá clareza não só sobre quando comprar, mas também sobre quando vender. Então, José, diz aí, conta a história da S-Rank. Boa, Ramiro. Então, como eu comentei antes, a gente tem uma estratégia, a gente segue e aplica uma estratégia de investimento em valor profundo. Isso significa que a gente não necessariamente compra ativos de boa qualidade, mas sim que a gente compra ativos que estejam verdadeiramente descontados, que sejam boas oportunidades. E para isso, a gente primeiro passa uma série de filtros, a gente não compra fundos de baixa liquidez, não compra fundos que não paguem dividendos de forma estável, a gente não compra fundos de desenvolvimento nem de incorporação, porque tem um risco um pouco maior nesse tipo de fundos. A gente não compra fundos que tenham menos de 1 ano de idade em bolsa de valores, porque a gente não consegue analisar algumas métricas importantes. E a gente aplica todos esses filtros, a gente exclui uma série de fundos imobiliários ao longo do caminho, justamente para a gente ter os fundos que são mais estáveis, líquidos e, de certa forma, seguros para que a gente possa escolher e aplicar essa estratégia. Aí sim, depois dessas filtragens, a gente simplesmente classifica eles tanto pela relação de desconto em relação ao valor patrimonial, como pela relação de pagamento de proventos, para assim a gente conseguir pegar aquilo que é o melhor dos dois mundos, né? Os fundos que estão ao mesmo tempo descontados e pagando bem. Depois disso, é só investir. A gente faz esse ranqueamento e compra os 15 fundos mais bem ranqueados pela estratégia e rebalanceia essa carteira anualmente. E tem muita gente que pensa que essa estratégia, por ser uma estratégia de valor, para comprar fundos com baixo PVPA, com alto dividend yield mesmo, depois de todos os filtros, é uma estratégia extremamente arriscada. Só que qual é o grande ponto aqui? O José acabou de explicar e talvez não tenha pego. O ponto é a diversificação. Dentro da carteira de fundos imobiliários, cada posição específica tem um peso ali de mais ou menos 6,66%, né? A gente tem 15 diferentes fundos imobiliários. Só que tem mais. Dentro da carteira global de cada cliente nosso, existem outras classes de ativos. Existem ações brasileiras, ações norte-americanas. Em muitos casos, para muitos dos nossos clientes, tem renda fixa pré-fixada, pós-fixada, atrelada à inflação. Então isso aqui é um recorte da carteira de cada cliente nosso e é o que a gente recomenda que seja da sua. A gente não acredita que o investimento concentrado, seja comprando poucos fundos imobiliários, seja tendo um peso muito alto na classe fundos imobiliários na sua carteira, faça sentido. E como a gente está falando aqui do nosso serviço, como é que a gente toma as decisões para os nossos clientes, é bem importante ressaltar que nesse momento que a gente publica esse vídeo, a gente está com aplicações abertas para os nossos serviços aqui do Clube do Valor. Como é que funciona uma aplicação? Você aperta no botão que vai estar ali em cima da cabeça do José ou no link fixado aqui na descrição, preenche o formulário e a gente vai avaliar o teu perfil, vai avaliar os teus dados para eventualmente entrar em contato contigo e te apresentar melhor os nossos serviços e como a gente pode te ajudar. E agora voltando para os fundos imobiliários, o José já explicou a questão do rebalanceamento a cada 12 meses e nesse rebalanceamento a gente basicamente vende os fundos que ficaram caros para comprar fundos que estão agora baratos. E o segundo fundo que a gente vendeu recentemente foi o fundo de código REC-R11, que é o REC Recebíveis Imobiliários, que tem hoje uma relação de preço por valor patrimonial de 1,04, ou seja, no mercado o fundo está sendo negociado a 4% a mais do seu valor patrimonial, tem uma mediana de dividend yield de 1,11%, também mais alta do que a média, muito por conta de ser um fundo de papel que investe numa diversificada carteiras de CRIs. Lembrando que esses ativos, eles repassam a inflação acumulada do período, por isso esses fundos de papel atualmente estão com uma mediana de dividend yield maior do que a média. Esse fundo foi vendido no dia 1º de novembro de 2021, a gente comprou a um custo médio de aquisição de R$ 96,40, vendemos a R$ 100,09 e os dividendos totais por cota no período foram de R$ 14,50, o que nos gera o seguinte resultado. Em termos de valorização de cota, um ganho de 3,83%. Em termos de valorização de cota com dividendos, um ganho de 18,87%. E outra coisa, se até aqui você está gostando desse vídeo, a gente ainda não pediu, mas senta o dedo aqui no like, que isso faça com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas e nos ajude a disseminar aí a nossa filosofia, a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. Mas antes de falar aqui do terceiro fundo imobiliário que a gente vendeu, quero passar a bola aqui para o José falar um pouco mais justamente sobre a estratégia. Porque o que a gente está te mostrando aqui são resultados esparsos. É um fundo com lucro, outro fundo com lucro. O terceiro, eu já adianto, foi com prejuízo. Tiveram outros fundos com prejuízo, outros com lucro. Mas o que interessa é a carteira como um todo. E aí, José, como é que foi a carteira nesse período? Aqui é muito importante a gente mencionar que o foco da nossa estratégia, o foco do racional em investimento em fundos imobiliários, como a gente já falou antes, é no longo prazo.
mas não significa que a gente não possa trocar de mão. E talvez você esteja achando um pouco estranho a gente estar vendendo fundos, por exemplo, que estão pagando 1%, mais de 1% ao mês, mas a realidade é que pela nossa estratégia, a gente sabe que existem melhores oportunidades que foram identificadas pela S-Rank atualmente. Por isso a gente vendeu esses fundos e trocou de mão, a gente comprou outros fundos para substituir no lugar. Você pode estar achando que isso é estranho, isso é errado, não acredito que eu nunca contrataria um gestor que faria isso, ou algo do tipo, mas se liga só nesses resultados históricos aqui. Essa é uma simulação que a gente fez da nossa estratégia, a gente consegue ver claramente como que foram os resultados dela ao longo dos anos. E sim, esses resultados foram exatamente fazendo o mesmo processo que a gente citou aqui, rebalanceando a carteira a cada 12 meses, ignorando se o fundo era muito bom, se o fundo tinha alta qualidade, se o fundo estava pagando mais de 1% ao mês, ou qualquer coisa do tipo. E aqui não é uma questão de opinião, de eu acho. Isso aqui é número, é dado, é teste, é uma simulação, tá ali. E aqui eu quero pegar esse gancho que o José abriu e te falar exatamente quando vender um fundo imobiliário. E quando vender um fundo imobiliário, não deve ser quando a cota do fundo cai muito. Não deve ser quando a cota do fundo sobe muito. Não deve ser quando tem notícias negativas sobre o fundo, quando aumentou a vacância, quando você faz uma análise sobre o setor e ele parece não ter tantos bons ventos chegando. E não tem que ser quando você se sente que tem que vender o fundo. Eu sinto aqui, esse fundo aqui tá me tirando sério, eu vou ter que vender ele. Esse tipo de decisão não é, na nossa opinião, uma decisão inteligente, não é uma decisão embasada em fundamentos. Quando que a gente deve vender, então, um fundo imobiliário? É no período de rebalanceamento da sua carteira. Você tem que ter regras claras sobre quando comprar um fundo imobiliário e também sobre quando vender. O que a gente está falando aqui é que a gente monta uma carteira com os 15 fundos da estratégia S-Rank, 12 meses depois a gente faz o rebalanceamento. Se algum fundo caiu em muitas posições, como por exemplo que a gente citou aqui, que foi para a posição número 33, a gente vende para comprar novos fundos imobiliários. E embora tenha mostrado aqui 2 casos de lucro, a gente também vende com prejuízo, como foi o caso aqui do terceiro fundo imobiliário, que atualmente tem o preço por valor patrimonial de 0,81, ou seja, ele está descontado sobre essa métrica, tem uma mediana de dividend yield de 0,61% ao mês. É um fundo de fundos que a gente também vendeu no dia 1º de novembro. E nesse caso, a gente comprou esse fundo imobiliário pelo preço médio de R$ 89,31 e vendemos pelo preço de R$ 72,59. E mesmo a gente tendo recebido R$ 9,95 aí dividendos por cota desse fundo imobiliário neste período em que a gente teve ele na carteira, nesse fundo, a gente perdeu 18%, 18,72%, considerando só a diferença da cota, mas é claro, considerando os dividendos, é essencial considerar os dividendos, a gente perdeu 7,58% nesse período. Esse fundo em questão que eu estou falando é o fundo CSHG Imobiliário Fund of Funds FI, ou fundo de código HGFF11. E o que a gente quis fazer aqui é colocar a cara a tapa e prestar um pouco conta sobre a nossa estratégia aqui, que eu sei que tem muitas pessoas que seguem, tem muitos alunos nossos aqui assistindo esse vídeo e muitos clientes nossos também, beleza? Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho para receber mais vídeos de investimentos, a gente tenta publicar todos os dias. Se você quer ir além, quer saber como você pode se tornar um cliente nosso no serviço de Wealth Management, o link vai estar aqui na tela final e vai estar também aqui fixado no primeiro comentário. Um grande abraço e até mais. Até mais.